Olá, tudo bem? De onde veio a forma de pregação dos ditos pastores, padres, bispo, atrás de um púlpito? De onde veio isso? Isso foi algo que Paulo determinou? Isso foi uma invenção nos dias de Paulo, que anunciou a graça aos gentios, anunciou o favor imerecido, as dádivas de Deus aos gentios? Teria sido Jesus que veio para cumprir as leis? Teria sido ele que deu esse modelo para os religiosos, para os pregadores estarem atrás de um púlpito? Você sabe de onde veio isso? Você sabe qual é a origem de se pregar atrás de um púlpito? Isso é Moisés puro. Isso é maldição pura. Isso é pura trevas. Infelizmente. Aí as pessoas se revoltam. Nossa, esses desigrejados, como eles dizem, essas pessoas ficam na internet só falando mal dos escritos bíblicos. Não é falando mal dos escritos bíblicos, é mostrando os enganos que as pessoas estão, é mostrando as trevas, as maldições que as pessoas estão achando que estão fazendo coisa boa para Deus. É isso, pelo menos o que eu procuro fazer aqui é isso, é mostrar o contraditório, é mostrar o contrário, é mostrar o engano. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 1. Veja de onde veio esse modelo de se fazer a leitura dos textos bíblicos, da Bíblia, do livro dos escritos judaicos, conhecido como Bíblia. Veja de onde veio esse modelo. Neemias, capítulo 8, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Preste atenção aqui. O livro da lei foi ordenado aos judeus, à nação de Israel. Nenhum mandamento dos escritos da Torá foi para nós gentios. Então Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 4 de Neemias 8. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Vou ler de novo. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Unaías, é o nome de algumas pessoas aqui. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo que se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo, ou seja, um altar. Então fizeram um altar, um local de sacrifício, uma determinação da lei, e em cima desse altar tinha um púlpito feito de madeira, onde era colocado a lei, o livro da lei, a Torá, em cima daquilo, e o escriba, o sacerdote, fazia a leitura. E o povo ficava sempre em uma parte mais rebaixada. É assim dentro dessas chamadas igrejas. O modelo dessas chamadas igrejas é toda a lei, gente. Não adianta. Não adianta você vir falar que está na graça. Não adianta você vir falar que se reúne como igreja. Não adianta que você vir falar assim, eu não estou em Moisés, eu estou em Jesus de Nazaré. Não adianta, é tudo lei. Até os que se reúnem como igreja, que diz que está na graça, eles se utilizam de um púlpito, modelo da lei.
Modelo da lei. Vou ler o versículo 5 de novo. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. A cerimônia é assim, não é? Dentro dessas chamadas igrejas. Quando o bispão, o pastorzão, a entidade maior naquele lugar ali, ele sobe, aí todo mundo fica de pé. Segue o ritmo da lei. 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Fala, stop por aqui. Não é esses costumes 100% farisaicos, 100% mosaicos que estão dentro dessas chamadas igrejas. Se eu estiver mentindo, coloque no comentário. Não, é mentira. Não existe esse costume dentro das leis da religião. Então, na verdade, em pleno 2024 ou 2050, sei lá, quando você estará vendo esse vídeo, e se houver religião ainda na Terra, não é exatamente esse costume, esse modelo que seguem as religiões. Não é dessa forma que é pregado o tal do Evangelho. Não é desta forma que eles abrem Moisés para falar, para pedir dízimo, para falar do batismo nas águas, a lei da purificação, para falar que tem que buscar Deus em templo. Não é isso daqui que é feito dentro dessas choupanas, dentro desses arraiais chamado igreja. Não é o costume? Depois você leia Neemias capítulo 8. E eles têm essa mesma forma de se levantar, de falar amém para tudo. Amém, 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 glória a Deus. Deus seja louvado. Tudo costume judaico. O que tem por aí é uma cópia muito da frajuta, muito da sem qualidade do judaísmo, do farisaísmo. Me desculpa, mas você está atolado até o último fio de cabelo numa pocilga judaica, numa pocilga de maldição. Você que frequenta uma religião, você está em trevas. Não vou nem falar de feitiçaria disso aí, que aí então o meu negócio aqui é quem usa a Bíblia. Porque nenhuma religião presta. Mas as piores são as que usam a Bíblia. Porque tem os escritos, tem a cronologia, tem a logística dos escritos bíblicos, tem as fases, mas eles não respeitam as épocas. Eles praticam cópias de cópias de cópias. Eles praticam os mesmos costumes de Moisés. Os mesmos mandamentos daquela época. E volto a falar. Nada daquele cerimonialismo, nada daquelas obras que os judeus tentaram praticar, nada os livrou do grande juízo do ano 70 DC. Não serviu para nada para amenizar a ira de Deus contra os judeus. Não serviu para nada. E os religiosos estão por aí, fazendo as mesmas obras que não justificaram os judeus, praticando obras que não foram para os gentios, praticando obras de Moisés, achando que estão agradando a Deus. Claro, estão agradando ao Deus da religião, estão agradando ao Deus Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do status, o Deus do escambo, o Deus com D minúsculo. Mas o Senhor dos Senhores, que é o Espírito, estão longe de fazer isso. Então vou ler o versículo 6 de novo, para você ver os costumes daquela época inseridos dentro dessas chamadas igrejas. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 7. E Jésua, Bani, Serebias, tal o nome aqui, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar.
Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que lia. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, acorda. Acorda, você que é um religioso. Você praticando esses cerimoniais, você está menosprezando, você está desprezando, você está querendo dizer que aquele sacrifício que houve naquela cruz, naquele sacrifício daquele homem que foi pendurado, que foi humilhado, que foi menosprezado, que foi judiado, você está menosprezando aquilo. E o pior, que aquele sacrifício foi para os judeus. Você está desprezando algo que nem para você foi. O pior é isso. Os judeus receberam, ele veio para derramar o sangue pelos judeus. E os gentios foram, nos dias de Paulo, foram justificados pela fé que tinha naquele sacrifício. Mas você, quando pratica essas coisas aqui, esses costumes dentro dessas sinagogas, você não está tendo fé em nada. Você está nas trevas. O seu corpo está em 2024, mas a sua mente está 2000 anos antes de Cristo, 1000 e poucos anos antes de Cristo, de Jesus de Nazaré. Olha o atraso que você está, e você achando que está agradando a Deus. Você achando, colocando a melhor roupa de domingo, aos domingos, colocando ali o melhor perfume, colocando a melhor oferta no envelope, tirando 10% do seu mísero salário, deixando faltar as coisas para os seus filhos, para a sua casa, achando que isso está agradando a Deus. Por isso que eu volto a falar. A religião é a maior fraude que existe na face da terra. A maior mentira, chama-se religiões, todas, mas as que utilizam a Bíblia são as piores. Olha aqui, púlpito, local mais alto, onde foi colocado o púlpito, e lá subia o escriba, o fariseu, o sacerdote, para fazer a leitura da Torá, das leis, e isso foi dado a Israel, isso foi dado mandamento, foi dado ordenança a Israel. E se juntavam, e quando o camarada começava a ler a Torá, eles se levantavam, falavam amém, amém, depois se dobravam, com o rosto em terra. É a mesma coisa, gente. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. E aí, dentro dessas choupanas, umas chamam de diácono, outras chamam de obreiros, evangelista, não sei. E eles saem fazendo a mesma coisa que os levitas aqui faziam no versículo 7. Olha aqui. E os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam, no versículo 8, eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que lia. Ou seja, os levitas, os auxiliares daquela época, ia de pessoa em pessoa ensinando a lei. Não é exatamente o que é feito dentro dessas choupanas, dessa chamada igreja. Eles não vão lá os obreirinhos, senta do lado, olha, deixa eu falar aqui, explicando. Explicar o quê se eles não sabem nada de Bíblia? Explicar o quê se esses pregadores são incrédulos, são mercenários, são ladrões? O que eles podem dar de bom para as pessoas a não ser mentira, profanação, blasfêmia? Aí tem a escolinha dominical, é outra fanfarrice. Aí eles saem, vão lá, reúnem na escolinha dominical, tem a apostila própria deles, que eles montam, e as pessoas ficam ali. Saem esses TJs na casa das pessoas, fazendo o quê? Mudando de lugar. Lá os levitas iam lá no lugarzinho onde que as pessoas, os TJ, os mormons, essa raça por aí, sai por aí ensinando nas casas. Ensinando o quê? A você comprar revistinha, você comprar alguma mandinga, você comprar algum patuá em cima daquilo para você aprender alguma coisa. Aprender o quê? Aprender Moisés? Aprender que Jesus foi um profeta? Aprender que Jesus ainda vai voltar? Aprender a fazer oração em nome de Jesus de Nazaré? Algo que não existe mais? E com isso você está desprezando o sacrifício da cruz.
está menosprezando o Espírito da graça que falou pela boca de Paulo e está desprezando, está tornando inútil o grande sacrifício, a grande ceia de Deus que foi derramada lá em Jerusalém no grande dia do Senhor de Apocalipse 1:10. Menosprezando o grande julgamento que Deus já fez sobre esta nação de Israel que se reunia para ler a lei, para praticar cerimoniais da lei, para praticar itens da lei e que não serviu para absolutamente nada, para livrá-los do grande juízo, do grande dia do Senhor. Então, olha, depois você lê tudo, o engano que você está, todo lugar que você entrar, que tiver um altar, que tiver um púlpito, lembra disso aqui, lembra de Neemias capítulo 8, lembra que isso daqui era feito para fazer a leitura da Torá, da lei, das maldições, porque o próprio Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 10, aqueles que são da lei estão debaixo de maldição. Paulo fala que Deus resgatou eles das maldições da lei. Há quase 2000 anos Paulo falou que foi resgatado ele e os judeus que aceitaram Cristo. E você, em pleno 2024, depois de quase 2000 anos, indo lá para trás, para praticar as obras de maldição, para praticar aquelas obras, para praticar os mesmos rituais naquele território que Paulo e os demais, há quase 2000 anos atrás, estavam agradecendo a Deus por terem sido resgatados daquele território. E aí você vai, pela doutrina do cão guloso, pela doutrina do ladrão que está te ensinando, te leva lá para trás. Aí você fica vivendo debaixo de maldição, vivendo nas trevas, tendo uma vida amaldiçoada, tendo um casamento amaldiçoado, uma vida financeira amaldiçoada, tendo seus caminhos todos amaldiçoados, enfermidades que não se curam e sendo roubado todos os dias. Todo dia que você vai na sua chamada igreja, você é tosqueado, você é roubado. Porque você está debaixo da maldição de Deuteronômio 28. Aí se cumpre na sua vida, na vida de todo religioso, Deuteronômio capítulo 28, versículo 29. E serão roubados todos os dias e não vai ter ninguém para salvá-los. E é isso daí. Aí quando a gente vem com um simples entendimento desse, o que você faz? Eu não quero saber não, esse cara é um ateu, esse cara é um herege, esse cara é... Fazer o quê? Então continue na pocilga religiosa e seja feliz, tá bom? E para você que achou que esse vídeo tem alguma relevância, dá aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.